Esse foi o episódio que declarou o fim de Yellowstone, não só Yellowstone a série, mas também o rancho Yellowstone, e deu todos os indícios que após o final dessa temporada realmente acabou, e essa história é baseada dentro da família Dutton. Talvez ela crie um outro rumo, sim, mas não dentro de Yellowstone, do rancho Yellowstone. E é aquele episódio que você espera que a série mete o pé no acelerador por conta de tudo que aconteceu no episódio 11, o terceiro dessa temporada, só que não, pisam no freio, reduzem a velocidade e entregam o enredo com várias coisas questionáveis, e é isso que eu vou comentar aqui. Eu sou o Daniel e esse é mais um vídeo sobre Yellowstone, uma análise do episódio 12 dessa quinta temporada, ou o quarto episódio dessa segunda parte da quinta temporada de Yellowstone. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Eu venho falando de Yellowstone sempre e séries desse gênero sem mimimi, sem nada, então se inscreva para acompanhar os conteúdos aqui do Dan Taberna, do Daniel. Vamos lá? Como eu comentei, esse é o início do caminho final do rancho Yellowstone dentro da série, dentro do contexto desse universo de Taylor Sheridan, e isso logo é visto nas primeiras cenas, porque o Lloyd ele começa a mencionar que se o rancho não ficar com Case ou com Rip, ele vai partir para outros ranchos e começa a dar nome a esses ranchos. Ou seja, é basicamente Yellowstone dizendo: olha, a série vai acabar e se você se perguntar para onde que o Lloyd foi ou o que aconteceu com ele, saiba que ele foi para um desses ranchos, e outros personagens que ficam ali na Bunker House, nessa cabana, também pode ter seguido a mesma direção que o Lloyd. Então já dá esse entendimento ao público nesse caminho final. E também é iniciada a venda do gado, dos cavalos. Na temporada passada, se não me engano, o Jon decide investir em cavalos porque isso vai salvar o rancho de algum modo, dando mais retorno financeiros, mas logicamente é preciso de um longo prazo para esse retorno vir. E agora já é iniciada a venda desses cavalos para fazer esse lucro rápido, eles tentarem salvar o rancho de alguma forma, pelo menos essa é a ideia do Rip. E sabemos que isso não é o suficiente pela situação em que o rancho passa, está na UTI ou quase na UTI, porque os próximos passos tendem a prejudicar o rancho Yellowstone, fora todas as dívidas, os impostos por cima do rancho que são necessários ser pagos, e vai ser pago com a venda desses animais. E uma das cenas mais emocionantes, se não a mais emocionante desse episódio, é o Jimmy descobrindo que o Jon morreu. E isso implica toda a trajetória do Jimmy, porque tudo que o Jimmy é hoje dentro da série é por conta do Jon, do que o Jon fez para ele. Porque, primeiramente, o Jon acredita nele, era apenas um bandidinho, um cara da baderna, e tem todo aquele apreço também do Jon pelo avô do Jimmy, então traz essa aproximação, leva ele para Yellowstone, e dentro de Yellowstone, as pessoas, pelo menos os principais, de um certo modo, dão esse apoio ao Jimmy. Então quem chega e vai para trabalhar em Yellowstone não é apenas um funcionário, começa a ser meio que parte de uma família, de um bando, de um grupo, porque eu lembro que tem até uma cena lá na primeira temporada que o Jimmy, após um dia horrível, aí tem um dos cowboys que começa a zoar ele e também bate no Jimmy, e chega o Rip e defende o Jimmy. Fala assim, olha, se você quiser bater nele, primeiro você tem que bater em mim. Tanto que depois esse cowboy quer deixar o rancho, deixa o rancho, mas acaba parando ali na estação de trem. Então, desde o princípio, o Jimmy foi defendido dentro de Yellowstone e ainda ganhou oportunidades, como quando ele decide ser montador de cavalos de rodeio, e o Jon avisa, olha, você tem dois destinos. Ou você continua fazendo o seu trabalho aqui no rancho, ou você escolhe continuar nessa montaria de cavalos. Só que eu já vou te falar o seu futuro. Vai acontecer uma queda, vai acontecer um acidente com você, você vai parar no hospital e eu não vou pagar conta de ninguém. E o que acontece? Dito e feito. O Jimmy se ilude com essa questão das montarias de cavalo, acaba caindo, tendo uma fratura, quase correndo o risco de nem mesmo andar, e chega no final ele pensa assim, pô, vou ter que pagar toda essa conta, me fudi. E o Jon chega e fala, fica tranquilo que eu vou pagar a conta de você, eu vou pagar a conta desse hospital. Então o Jon ele deu oportunidade, ele abraçou o Jimmy, foi como um pai, foi o cara que reacendeu a vida do Jimmy. E sem o Jon, talvez ele nem estaria vivo nessa história. Então tem todo esse processo de gratidão e esse sentimento que bate no Jimmy, e ele chega e fala, olha, eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui de cowboy, porque era isso que o Jon queria, que eu continuasse, porque era isso que ele fazia. Então isso também é minha representação, minha forma de agradecer ele. Então é uma cena muito foda em todos os sentidos, tem todo um drama emocional
principalmente porque liga a toda a história do personagem, sabe? Isso é muito massa. Só que, claro, tem a parte desnecessária também, porque o Taylor Sheridan decidiu que essa última temporada vai ser o parquinho de diversões dele. Vai ser onde ele vai aparecer ali atuando, vai ser onde ele vai fazer publicidade pro rancho dele, que é o Rancho 46, vai fazer de tudo para impulsionar tanto a sua imagem pessoal quanto os seus produtos nessa temporada final de Yellowstone, porque independentemente do enredo, ainda assim a série vai ter uma grande audiência e ele se aproveita disso para aparecer. Lógico que ele é um personagem dentro da série, né? Ele tem um personagem dentro da série, mas é uma cena demasiadamente longa. Pra que colocar ele ali xingando o Jimmy, chamando o Jimmy de burro e isso e aquilo? Poderia muito bem fazer ele atendendo ali a ligação e falando com o Rip que não, vou vender os seus cavalos e depois contar o que aconteceu com o Jon para o Jimmy. Só que estende tudo, sabe? É sempre uma enrolação para preencher essa história, para preencher esse episódio que foi mais curto que os outros. É um episódio de menos de 50 minutos. É um episódio mais curto e que ainda tem um enredo recheado de coisas desnecessárias e uma delas, essa promoção de imagem do Taylor Sheridan, para que as pessoas que assistem ficam lá falando e dizendo: ah, ali ó, o Taylor Sheridan, ele é o criador da série, é o personagem dele de volta aparecendo, que legal. Então assim, é um dos pontos ridículos que essa temporada entrega. Agora tem aquela parte do enredo em que todo mundo esperava que eles iriam pisar no acelerador dessa história, mas não, eles pisaram no freio, que é as consequências que o Jaime começa a sofrer por conta da morte da Sarah. E lembre-se, esse é o 4º episódio de 6 dessa temporada, então pode-se considerar que ele é um dos episódios finais. E mesmo assim a gente não tem o desenvolvimento dessa trama principal, que é toda essa treta envolvendo o Jaime, a Beth, o Casey, e tudo isso para no episódio simplesmente para eles debaterem sobre outros assuntos que não são nada necessários. E ok, sabemos que em algum momento isso vai dar merda pro Jaime, principalmente porque ele decide não colaborar com o detetive e lá em cima tem diversos documentos que provam a sua ligação com a Sarah. E a morte dela vai dar merda para ele sim, porque havia uma conexão pessoal entre os dois. E nisso explode a notícia de um roubo de carro sendo a justificativa da morte da Sarah. E como sai em todos os jornais, o Casey recebe essa informação e vai contar para Beth o que aconteceu, além de ter todos os dados do mandante desse assassinato, ou pelo menos quem contratou as pessoas para estar assassinando a Sarah e assassinando o Jon, o seu pai. E a Beth traz uma conclusão que era bem esperada, é que o Jaime não pode ser preso porque, se ele for preso, com certeza ele vai entregar todos os podres da família Dutton, principalmente em questão à estação de trem, que é onde é uma desova de corpos em território aberto. Claro, a Beth tem até a foto do Jaime puxando o corpo do pai biológico dele, no qual ele teve que matar forçadamente, mas desovando ali também no território onde tem a estação de trem e essa desova de corpos aí da família Dutton. Porém, uma coisa que me incomoda nesse enredo é que sempre quando o Casey chega e traz um problema que envolve o Jaime, toda vez a Beth fala: deixa o Jaime comigo que eu vou resolver essa situação com ele. E ela fala isso desde a primeira temporada. E creio que o maior ato assim que realmente trouxe perigo e traz perigo para o Jaime é essa questão da foto dele com o corpo do seu pai. Mas além disso, até o momento, a Beth não tomou nenhuma ação que realmente atinge fortemente o Jaime, sabe? Então a gente tem contáveis episódios, principalmente dentro dessa temporada, que a Beth sempre fala que vai resolver isso, que vai solucionar esse problema, e depois corta para a cena dela tomando um café ou ela sentada na varanda e nunca buscando soluções ou buscando mecanismo de ir em uma incursão contra o Jaime. Então a Beth, desde o início da temporada, ela vem falando que ela vai fazer algo e que vai resolver essa situação do seu pai, só que até o momento a única pessoa que tentou fazer alguma coisa, mesmo que de uma forma bem devagar, é o Casey. E novamente vemos o rancho Four Sixes tendo a mesma coisa que ele teve nos episódios passados: cenas inúteis. E cada cena que passa, em vez de me aproximar dessa história, porque possivelmente a nova série do universo de Yellowstone será sobre o rancho Four Sixes e vai passar naquele ambiente, cada vez mais me afasta, porque parece uma propaganda barata em que, como eu falei bem no início dessa análise, é o Taylor Sheridan utilizando essa última temporada como o seu parque de diversão, para impulsionar tudo que ele tem. Porque se você não sabe, o rancho Four Sixes foi comprado recentemente por ele pagou uma alta bagatela e agora vem fazendo diversas séries e acrescentando o nome do rancho nas produções para impulsionar a sua marca.
Por isso que no episódio 2, se não me engano, nós vimos ali a Beth comentando que o Rancho Four Six faz a sua própria bebida, vende sua própria carne, ou seja, mostrando que existe um comércio por cima e direcionado desse rancho, fazendo com que a audiência busque saber mais sobre o Rancho Four Sixes, se sendo assim gerando mais venda. Então, tudo relacionado a esse rancho parece uma grande propaganda. Eu falo porque a série ela entrou em um momento onde o drama criminal ele é muito mais forte do que a questão do modo de vida de cowboy em si. Não estou falando que isso não é necessário ter dentro de Yellowstone, porque apresentar um modo de vida cowboy de uma forma em que mostra que é uma vida árdua, que é complicado, que tem seus problemas, é um dos pontos principais e que fizeram a série se tornar um destaque. Só que uma coisa é você ter momentos como na temporada passada, na primeira parte, em que mostra ali o Jon saindo com a família, com um monte de cowboys para reunir o gado, e tem a morte daquele velhinho lá, que foi muito emocionante. Então ter esse momento que realmente mostra a áurea da coisa, sabe? Do que você vê ali o Rancho Four Sixes ocupando grande tempo de tela, onde mostra ali o Ryan, a Teeter, entre outros personagens, apenas tocando o gado para dentro de um caminhão. Nesse momento da série em que o pau tinha que estar quebrando, velho. Em que as coisas tinham que estar acontecendo, em que o Jaime tinha que estar ali no desespero, buscando soluções, reagindo, em que o Casey tinha que estar indo para cima, a Beth também. E não, nós temos um episódio recheado ali de momentos como esse, principalmente essa cena aí do Rancho Four Sixes, que são apenas eles tocando o gado e ok, beleza, que teve uma ligação com o próximo evento que eu vou comentar aqui nessa análise, mas ainda assim é muito tempo de tela para pouca coisa acontecendo e com pouca relevância. Parece que a cada episódio que passa, a série acaba voltando em um loop de coisas que são claramente desnecessárias e desinteressantes. E nisso implica a morte do Colby. Ok, foi emocionante, foi triste, pegou a gente de surpresa, mas que tipo de morte é essa, sabe? A justificativa é que na vida de cowboy coisas assim podem acontecer. De fato, todo mundo sabe disso. Eu creio que uma grande parcela das pessoas que assistem Yellowstone tem algum tipo de ligação com esse estilo de vida. Não estou falando que a pessoa trabalha na roça, que a pessoa é um vaqueiro. Não, mas talvez tenha um pai, um primo, ou viveu na roça quando era criança. É uma situação que eu tô falando que vem de mim, sabe? Eu não trabalho com isso hoje, mas tem pessoas da minha família, então eu vivi na roça, eu tive esse estilo de vida. A gente sabe que não é fácil, sabe? Quem assiste Yellowstone até esse período, até a quinta temporada, sabe que não é um estilo de vida simples. Parece ser simples, mas tem diversas complicações e é um trabalho muito perigoso. Então a cena do Colby morrendo porque ele entrou na baia de um cavalo, tomou uma pesada no peito para ajudar o Carter em uma situação que poderia ser totalmente evitada. Por exemplo, o Carter chega lá na baia do cavalo e vê que um balde caiu, ele poderia simplesmente pegar um outro balde, colocar a água e deixar lá para o cavalo tomar. Ele não precisava entrar lá e pegar necessariamente aquele balde, cara. Então a série cria uma situação simplesmente para eliminar um personagem e para acontecer, como eu falei, a questão do Lloyd. Quando se perguntarem após o final da série para onde o Lloyd foi, se não acontecer nada com o personagem até o final, nós saberemos que ele foi para um rancho. E na hora que chegar o momento, o que aconteceu com o Colby, já vai ter certeza que ele morreu. Então, Yellowstone, durante todas as suas temporadas, não tinha o hábito de sair matando personagens, principalmente personagens que estão envolvidos nesse núcleo principal. E agora, nessa temporada final, ok, eu sei que é o final, só que a série começa a empilhar corpos. E a maioria das mortes que houve até agora, a única que tem um certo significado, um sentido para toda essa história, é a morte da Sarah. A morte do Colby, ela é emocionante, mas ela é completamente ridícula se a gente for analisar a fundo e é apenas a queima de um personagem nessa história. Não só dele, mas também da Teeter, que vai retornar ali para Yellowstone, não vai ver tanto sentido em continuar ali no rancho e vai sair também. Então é um modo que a série chega e pensa, olha, vou fazer essa queima de arquivo, essa queima de personagem rápido, para mim não perder tempo lá no final tendo que explicar para onde cada um deles foram ou qual rumo de vida eles tomaram. Então, que se foda, mata ele de qualquer jeito aí e faz com que essa morte dele desencadeie uma situação que leve mais personagens embora e vamos esvaziando ali o rancho Yellowstone e vamos acabar com esse rancho. E ligado a esse momento, tem toda a questão de culpa do Carter e eu não quero nem comentar sobre esse sentimento dele e só quero dizer que o ator do Carter, ele é muito bom, ele é muito promissor, mas infelizmente, como não devemos ter a continuação do rancho, pelo que aparece, não vamos ter todo o proveito dele.
Mas a cena que mais me pegou é a conversa da Beth com ele, dizendo que em situações como essa que aconteceu, cada uma das pessoas ao redor vai procurar um motivo para se culpar, como o Rip vai acreditar que naquele momento era ele que deveria estar ali, e nesse mesmo sentido tem o Carter, que vai se sentir culpado porque ele acabou entrando na baia em que as pessoas diziam, não entra lá, não mexe com esse cavalo. E no fim, o que mais me impactou é a Beth dizendo claramente para ele, quando ele fala que não tem família, e a Beth fala, olha, você tem família sim. Passa todo esse sentimento, algo que não ocorreu até agora dentro da série. Desde o início, a Beth tratou ele como um cachorro, beleza, que adotou ele, levou ele para casa, mas nunca deixou ele criar esse laço emocional. Falo tratou como cachorro na parte emocional, tá? E nem com isso, porque cachorros são bem tratados. Eu já tô me complicando aqui nessa história. Mas eu falo no sentido de que quando o Carter, ele chega, igual ele recebe casa, comida, banho e tudo mais, mas não tem aquela pegada sentimental. E agora a Beth acaba entregar pra ele que ele realmente é como um filho para ela, apesar dela não deixar que ele chame ela de mãe. E no fim do episódio temos alguns hereditos, principalmente em relação ao Casey, que deixa claro que ele vai priorizar a família e não um rancho, concluindo mais uma vez aquela perspectiva que eu trouxe de que é o fim do rancho Yellowstone nessa temporada final. E é completamente compreensível da parte do Casey, porque essa cena é mostrada ali onde é o cemitério da família Dutton e suas diversas lápides. Acaba que, no fim, Yellowstone é uma grande terra, é um legado que tem que ser defendido, só que é um local de muito sofrimento, onde a família Dutton passou por diversos perrengues e complicações para manter o ambiente, e isso levou a diversas mortes, a intrigas familiares. Então, o rancho em si, apesar dele ter uma áurea de ter um ambiente lindo, com uma história gigantesca, por ser algo passado em geração, no final, se for colocar em cima da balança, é uma propriedade que trouxe mais dor do que alegrias. E essa é a perspectiva do Casey em relação a isso. E o Tate não parece muito disposto a assumir o rancho, apesar de que ele fala que se for um desejo do pai dele, ele está compreendendo, ele está disposto a fazer isso. Porém, ele não toma nenhuma iniciativa para dizer que o rancho Yellowstone é sua casa, e sim esse novo rancho em que ele vive com sua mãe e com seu pai. Então o Casey também nessa prerrogativa de não pressionar o Tate sobre o seu futuro e sobre ter o rancho Yellowstone para si, de herdar esse legado, acaba que ele também decide não herdar isso e vê que a família é o ponto principal, porque tudo o que manteve o rancho Yellowstone vivo por todos esses anos foi a família, foi essa união familiar. Então chegou um momento em que essa família está quebrada. O John morreu, a Beth está para um lado, o James está para o outro, o Casey tem outros objetivos. Então, se não existe essa ligação familiar, essa perspectiva de futuro, para que ficar lutando por essas terras que trouxe mais mágoas do que alegria para todos esses personagens que estão vivos até esse momento? Porque todas as piores memórias que a Beth tem foi no rancho, o Casey também foi expulso de casa, foi tratado mal quando era jovem. Acaba que todos que estão respirando e de alguma forma tentando lutar por aquelas terras, eles têm mais pontos negativos do que positivos para falar sobre Yellowstone em si. E no final temos uma cena que ela parece inicialmente ser muito promissora, só que acaba sendo decepcionante, sabe? Que é quando o Casey ele junta as coisas, sai e vai buscar o mandante, né? Não é o mandante, mas o chefe da equipe que acaba matando o John Dutton. E quando ele chega, entra no carro, tem toda aquela cena de tensão, ele apontando uma arma para uma criança, e ali eu pensei, poxa, o Casey agora coringou total, vamos ver um personagem agindo no pulso firme e fazendo de tudo para solucionar esse caso. Mas no final ele acaba apenas batendo ali no cara e deixando isso por isso mesmo. E ok, eu entendo a prerrogativa que se o Casey matasse aquele cara, iria chamar a atenção e as pessoas envolvidas na morte do John Dutton iam se dissipar e ia ser mais difícil dele solucionar ou encontrar os verdadeiros culpados pela morte do seu pai. Só que, cara, estamos na reta final de Yellowstone, ali o antepenúltimo episódio, era hora de dar all-in, colocar esses personagens para tomar ações que ninguém esperavam, e o Casey mesmo, que geralmente é um cara muito controlado, se ele parte para cima, mata aquele cara e começa a ir buscar como um caçador todos os responsáveis pela morte do seu pai, creio que essa trama final ia ficar mais quente e realmente ia chamar a atenção. Só que Yellowstone está querendo resolver isso muito dentro da lógica, mas sem avançar de modo algum o enredo, e se preocupando com temas que não são necessariamente necessários
dentro desse momento. Por isso nós temos menos cenas que envolvem essa intriga com o Jamie, o Casey e a Beth. Temos menos momentos do Casey realmente indo para cima, procurando descobrir quem é essa equipe e quem sabe batendo na porta de cada um e mostrando o porquê não se pode mexer com os Duttons, e o mesmo da Beth. Não vemos a Beth mexendo os pauzinhos, ligando para as pessoas influentes em que ela tem contato para buscar resolver essa situação da morte do seu pai, para buscar salvar Yellowstone. E nisso temos mais cenas ali da Beth tomando um cafezinho dela, de estar ali choramingando, do Casey pensando demais e acreditando que a polícia vai resolver tudo, e de um Jamie desesperado, mas também sem tomar nenhuma ação que possa tirar o dele da reta essa parte final. Logicamente, os 2 últimos episódios vão ser mais quentes e perigosos, porque são os 2 últimos episódios da série, mas até agora, de 4 episódios, apenas o terceiro que convenceu dentro dessa temporada. Então, pessoal, comente aí embaixo qual é a sua opinião sobre esse episódio, sobre essa temporada de Yellowstone. Eu quero saber sua opinião, eu quero estar discutindo e conversando com vocês aí nos comentários. Então deixa aí o jeito que você está pensando, achando como que está acontecendo essa temporada. E não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aqui no canal. Vai ter mais conteúdo sobre a série e conteúdos de séries e produções relacionados a esse gênero, seja de faroeste, seja de séries e filmes sem mimimi. Então acompanha aqui no canal. E lá no Instagram também tem o Instagram Dan Taberna para você ir lá e acompanhar os posts diários praticamente que tem lá. É isso, muito obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!